Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou meditar expositivamente na carta aos Hebreus. Esta carta ela é muito importante e também muito linda. Esta carta ela foi direcionada para os cristãos judeus que tinham deixado o judaísmo e que agora estavam caminhando no caminho de Cristo e que alguns deles estavam pensando em voltar para as velhas práticas do judaísmo. E o escritor desta carta, ele teve este cuidado de relacionar tudo com relação às práticas do judaísmo e agora com relação ao cristianismo e direcionar para esses cristãos judeus ou cristãos hebreus. Nós não sabemos quem foi o autor desta carta. Creio que no primeiro século da igreja todos conheciam o autor. E ele era tão conhecido que não se importaram em informar quem foi o escritor desta carta. Mas não importa. Na eternidade nós saberemos quem foi que escreveu esta carta. O importante é a mensagem que ela traz para os nossos dias. Principalmente nesses últimos dias em que nós estamos assistindo de perto a introdução de objetos do judaísmo dentro da igreja, como o candelabro, arca da aliança, o uso do chofar nas igrejas evangélicas. Eles estão voltando com os objetos que eram usados ali no período da antiga aliança e que todos esses objetos eles apontavam para Jesus e que agora as igrejas evangélicas, muitas delas, estão trazendo novamente esses objetos como se fosse algo muito sagrado, como se fosse algo muito santo. Se fosse tão santo assim, esses objetos, arca, candelabro, altar de bronze, chofar, Deus não tinha permitido que a arca da aliança tivesse desaparecido. Se o templo em Jerusalém fosse tão santo assim, Deus não teria permitido que o templo fosse destruído. Portanto, todos esses objetos que foram usados na antiga aliança, todos eles desapareceram. O templo foi destruído. Os sacrifícios de animais foram terminados. Então, por que agora temos que voltar com esses objetos para nossas igrejas? Não. Todos esses objetos, todos os cerimoniais ali da antiga aliança, todos eles apontavam para Jesus. E é isso que o nosso escritor aqui aos Hebreus, ele queria informar para agora os cristãos que tinham saído do judaísmo e que agora estavam caminhando com Cristo e que também estavam querendo adotar as mesmas práticas da velha ou da antiga aliança. E o autor aqui aos Hebreus, ele começa com a superioridade de Cristo. Cristo, ele era superior em tudo. E ele começa desta forma o capítulo 1 da sua carta. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade
nas alturas. Então, primeiramente aqui, o autor aos Hebreus, ele faz uma apresentação do Filho. Quem é esse Filho? Quem é esse Filho que é a glória, ele é a imagem do Deus Todo-Poderoso que veio aqui na terra e fez a purificação dos nossos pecados? Quem é esse Filho? Esse Filho, ele diz, olha, esse Filho é que há muito tempo Deus, através dos seus profetas e dos nossos antepassados, com certeza essa pessoa aqui que escreveu essa carta, ele era um judeu também. Não sabemos quem é ele, mas ele era um judeu, porque ele fala os nossos antepassados. Se ele fosse um gentil, ele direcionaria sua palavra para os judeus, mas ele fala os nossos antepassados, indicando que esta pessoa, ele também era um judeu e que agora estava servindo a Cristo e viu a necessidade de escrever essa carta. E ele fala que Deus falou através dos profetas e também através do quê? Dos nossos antepassados. E ele falou de várias maneiras, principalmente profeta Isaías, o profeta messiânico. Outros profetas, eles falaram também a respeito da vinda do Messias, ou seja, a vinda do Filho de Deus que purificaria, que seria o Redentor da nação de Israel. E ele falou assim, olha, no passado os profetas falaram, antes de Jesus ter vindo, teve um período de silêncio de aproximadamente 400 anos entre o profeta Malaquias e o profeta João, que foi o último profeta que profetizou a respeito de Jesus. O profeta João apareceu no deserto da Galileia, da Judeia, pregando a respeito da chegada do reino dos céus. E quando ele foi batizar Jesus ali no Rio Jordão, ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João Batista, ele foi o último profeta que profetizou. Os demais anteriores, antepassados, eles também profetizaram a respeito do Messias. Mas o autor aqui diz, olha, mas nesses últimos dias, agora Deus tem falado para nós através do seu próprio Filho. Deus agora não está usando mais os seus profetas. Ele não está usando mais nenhum homem. Ele está usando o seu próprio Filho. Claro que no passado ele usou os profetas e também os nossos antepassados, mas nestes últimos dias ele falou através do Filho, e este Filho, a qual ele constituiu herdeiro de todas as coisas, de tudo que há no universo, de tudo, ele constituiu herdeiro, e por meio dele, por meio de Jesus, foi feito todo o universo, todo o espaço cósmico, toda a imensidão deste universo tão vasto, que poderíamos aqui passar alguns minutos descrevendo a grandeza deste universo. Ele foi feito através de Jesus. E diz que o Filho é o resplendor da glória de Deus, é aquele que resplandece a glória de Deus. É a expressão, não é semelhante, é a expressão. O ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Mas aqui ele diz que o Filho é o resplendor da glória de Deus e é a expressão exata do seu ser. De quem? É a expressão exata de Deus. Sustentando todas as coisas, Ele que sustenta todas as coisas por sua palavra, palavra poderosa, palavra que produz vida, palavra que produz salvação. Depois de ter realizado o quê? A purificação dos pecados. Ele está falando aqui do ritual da purificação. Mas que agora Jesus, quando ele fala purificação dos pecados, quem era judeu daquela época saberia muito bem do que o autor estava falando, os rituais de purificação dos pecados feitos na antiga aliança. Que agora o Filho, ele realizou o mais perfeito trabalho no que se diz respeito à purificação dos pecados. E ele, depois de ter feito tudo isso,
de ser a imagem, a expressão exata de Deus aqui na terra. Teve uma certa vez que um discípulo disse: Senhor, mostra-nos o Pai. E ele falou assim: olha, eu estou há tanto tempo com vocês e vocês ainda me pedem, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Então Jesus, ele era a expressão exata do Pai, era a glória do Deus invisível aqui na terra, no meio de nós. E diz aqui que, tendo feito tudo isso, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. E aí o versículo 4, ele entra aqui, após o escritor apresentar quem era esse filho tão glorioso, ele agora começa a falar a respeito da superioridade do filho, tornando tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Inclusive, Paulo, em uma das suas cartas, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 4 ou 5, ele diz que, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E agora o escritor aos Hebreus fala que, tornando tão superior aos anjos, então Jesus, ele é superior aos anjos, e ele começa a citar, ele cita vários textos do Antigo Testamento, ou da Antiga Aliança, apontando para Jesus, que ele era muito superior aos anjos. E no versículo 5 ele diz, pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse isso? Aí ele cita aqui, primeiro, Salmos 2, verso 7. Tu és filho, e hoje te gerei. Não que o filho, Jesus, ele tenha sido gerado em um ponto da eternidade, não. Aqui gerado no sentido da sua encarnação, pois foi através da obra do Espírito Santo de Deus é que o Filho foi gerado no ventre de Maria. Então, tu és meu filho e hoje te gerei. Na verdade, o Filho faz parte da Trindade e ele existe de eternidade a eternidade. Jesus Cristo, ele é o Deus eterno. Mas no que se diz respeito ao homem, quando ele veio aqui na terra como homem, ele foi gerado de uma mulher. Por isso que ele, tu és meu filho e hoje te gerei. E outra vez ele disse, está lá em 1 Crônicas 7,14, ele cita 1 Crônicas 7,14, eu serei seu pai e ele será meu filho. Depois, versículo 6, e ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz, ele é o primogênito que recebe adoração. Veja bem, todos os anjos de Deus o adorem. Então, Jesus, ele sendo Deus, ele recebe adoração até mesmo dos anjos. Então, o primeiro apresentando Jesus como o Filho. O segundo aqui, ele é o primogênito, ele é Deus que recebe adoração. E ele prossegue ainda no versículo 7. Quanto aos anjos, ele diz, ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Ele faz o que? Dos seus anjos e dos seus servos clarões reluzentes. A palavra servo aqui, ela é ministro. E ele usa aqui uma palavra no sentido, inclusive a palavra ministro, ela no original grego, ela tem diáconos, leitorgos ou uperetas. E ele usa aqui o leitorgos, que é aquele que presta um serviço. Os anjos estão ali para prestar um serviço ao Filho. Então, os anjos, eles estão o quê? Eles estão a serviço do Filho amado. O versículo 8, mas a respeito do Filho, ele diz, o teu trono, ó Deus, subsiste para sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus,
o teu Deus escolheu-te entre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Salmo 45, versículo 6 e versículo 7. Está apontando aqui que Jesus, ele é o Deus entronizado e também o Deus ungido. E ele prossegue, e também diz, versículo 10, no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, envelhecerão como as vestimentas, tu os enrolarás como um manto, como roupas, eles serão trocados, mas tu permanece o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Ele cita aqui o Salmo 102, versículo 25 ao 27. E encerrando, ele diz assim, e qual dos anjos Deus alguma vez disse? Senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado ou um apoio para os teus pés. Então, nestes versículos aqui que esse autor aos Hebreus, o autor desta carta aqui aos Hebreus, ele cita vários textos, e através desse texto ele quer provar o seguinte: o primeiro texto, que Jesus, ele é o Filho amado, gerado por Deus. Depois, o segundo, aí Deuteronômio 32, 43, ele é o primogênito, ele é o Filho que recebe adoração até mesmo dos anjos, por isso ele é superior aos anjos. Depois ele diz, ele usa o Salmo 104, verso 4, que diz que ele é servido, Jesus ele é servido até mesmo pelos anjos, por isso ele é superior aos anjos. Depois ele usa aqui o Salmo 45, versículos 6 e 7, que ele é o Deus entronizado e o Deus ungido, e que este Deus, ele é superior aos anjos porque ele está entronizado e também é um Deus ungido. Quando é que alguém viu um anjo entronizado? Jamais. O único que quis ser entronizado foi Satanás, mas ele foi derrubado por terra. Mas Jesus, ele é superior aos anjos, pois ele foi entronizado. E depois aí, o Salmo 102, do versículo 25 ao 27, ele fala que ele, Jesus, é o Deus Criador eterno, que fez todas as coisas. Fez os céus e a terra, e que essa terra e estes céus um dia desaparecerão, serão enrolados. Mas Jesus, o Criador de todas as coisas, ele permanece para sempre. E depois, encerrando o último texto aqui, que o autor usa, que é Salmo 110, versículo 1, ele diz que Cristo é o soberano, os anjos são seus servos. Então, Deus, encerrando tudo, e Cristo, ele é soberano, e os anjos são seus servos. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir àqueles que hão de herdar a salvação? Pode ver que ele faz uma pergunta. Então, os anjos, eles são espíritos ministradores. Eles são, aqui usa pneumata, espírito, e ele usa a palavra ministradores, que é leitorgos. Leitorgos é aquele que está a serviço de alguém, e diz aqui que os anjos, eles foram criados por Deus para prestar um serviço ou para servir aqueles que hão de herdar a salvação, que somos nós. Deus criou os anjos para prestar um serviço para nós, que somos chamados filhos de Deus, eleitos para serem salvos na pessoa bendita de Cristo Jesus. Que Deus o abençoe. No próximo vídeo eu estarei meditando no capítulo 2 da carta aos Hebreus. Até lá!